Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, vem estar conosco ao estudarmos sobre esse tema da realidade em que vivemos hoje e do chamado que nos fizeste para sermos a luz no mundo. É o que suplicamos por Jesus. Amém. Nós vamos estar olhando hoje esse tema ali, ele não está correndo, não sei porquê, no mundo, mas não do mundo. A questão é a seguinte: qual é a sua cidadania? É muito fácil nós, como cristãos, dizermos, não, eu não sou do mundo, sou cristão, mas sou adventista. Você é adventista mesmo? Tem certeza? O que significa isso? Jesus ele coloca algumas frases interessantes que você encontra na Bíblia, principalmente no Evangelho de João. João 15:19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Às vezes nós temos alguns problemas. Ninguém quer ser o ET. Você é um ser sociável e você quer ser aceito no meio onde você está. Mas é interessante que Jesus fala assim: aqueles que vão me seguir, o que acontece? O mundo vai odiar eles. Por quê? Não é estranho? Eles não deviam nos amar e falar: vocês são maravilhosos. Qual que é o problema? Olha a outra frase de Jesus: eu lhes tenho dado a tua palavra na sua oração, falando para o Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Quantos gostam de ser odiados? Se sentiu esquisito? Normalmente, quando você está num círculo assim, e que você olha, principalmente acontece isso mais com mulheres do que homens, mas homens também, só que de maneira diferente. Você chega lá, esperando que todo mundo ia estar de social, e você está de salto alto, e todo mundo está o quê? Jeans, tênis, como é que você se sente? Feliz? Não, eu estou abafando, É assim que você se sente? Não. Isso é normal. Nós, como seres humanos, somos seres gregários e queremos ser aceitos. Mas Jesus falou: vocês não vão ser tão bem aceitos assim, não. Olha o próximo texto, São João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Já começa a respirar mais aliviado, Fica tranquilo. No mundo você vai ter problemas. A coisa não vai ser tão simples assim. Olhe a outra frase de Cristo: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Aí a gente já começa a entender por que o mundo vai nos odiar. Porque você só tem dois líderes. De um lado, Cristo, Miguel. Do outro lado, o príncipe desse mundo. Satanás, a grande serpente. E não tem meio termo. Não tem jeitinho. Ou você está seguindo um, ou você está seguindo o outro. Às vezes, nós temos alguns problemas.
Por exemplo, você já se preocupou em a igreja adventista não ser uma seita, ser uma igreja e provar isso para os outros? Não, a minha igreja é igreja, ela não é seita. Primeiro, quem define o que é igreja e o que é seita? Aqueles que dizem ser igreja criaram um sistema do que é igreja. Por que eu tenho que estar preocupado com isso? E às vezes nós estamos bem preocupados com isso. Tem, lá no fundo tem lugar. Nós estamos muito preocupados com isso. O outro problema está que às vezes realmente nós vamos ser diferentes em algumas coisas. E aí vem a grande dificuldade. Eu lembro minha filha, o povo chegava, vamos fazer isso? Não, não vou. Aí, não, você tem que sair da barra da saia do seu pai. Não, eu não vou porque eu não quero. Não, você tem que ser independente. Não, mas eu escolhi. Não, não segue o seu pai. E é aquela pressão. Às vezes, é mais difícil ser Jeremias em Jerusalém do que Daniel na Babilônia. Como é que você se relaciona com isso? Bom, se eu perguntasse para todo mundo aqui, todo mundo dizer, não, eu sou um fiel adventista do sétimo dia. Eu vou ter que decepcionar vocês e falar, todos nós que estamos aqui somos híbridos. A gente tem um pouco de adventista e um pouco do mundo. E nós estamos nos libertando do mundo. Isso é um processo. Você está exposto a isso. Você cresceu aqui. E muito do que você pensa reflete aonde você vive. Não, pastor, isso não é assim não. Será que não? Então vamos dar uma olhada ao redor, ver quantos aqui estão usando aquele saião assim grandão com um turbante na cabeça. Tem alguém? Não? Por que você está com essa roupa do jeito que você está, e com calça, terno e etc? Ou, por quê? Eu sou autêntico, eu escolhi. Escolheu nada, você é um macaco imitando o que os outros fizeram. Esse aqui é o meu gosto, a minha moda. Sua moda, nada. Se você estivesse na década de 70, você ia estar com aquelas calças boca de sino, costeleta até aqui assim, e feliz da vida. E o tempo passou e acontece o quê? Você olha hoje, em vez daquela calça de boca de sina, anda todo mundo com aquela calça que ele não pode fazer assim, né? Por quê? Porque você é autêntico? É o seu gosto? Nós somos gregários, nós não queremos ser diferentes. A gente imita os outros. É só olhar, tem gente muito diferente aqui. Percebe que maneira de vestir e tal, e falar, mais ou menos igual. E você, além de ser gregário, você tenta ficar perto daqueles que estão mais perto de você. Se você decide ser gótico, né? Andar só de preto, com aqueles monte de coisa, o que vai acontecer? Você vai pegar aquele seu grupo e seguir aquele seu grupo. E o mais interessante é assim, eu estou certo. Sabe, eu nunca encontrei ninguém desequilibrado. Eu só encontro gente equilibrada. E ele assim, o equilíbrio está onde? É igual a garantia no Paraguai. La garantia soy yo. O equilíbrio sou eu. Quem está para cá é liberal, quem está para lá é conservador. E aí ele se posiciona aqui. O que acontece? O equilíbrio está aqui. Quem está para cá é conservador, quem está para lá,
liberal. Aí ele se posiciona aqui. O que acontece? Equilíbrio está aqui. Adventismo ideal está aqui, ó. Quem está para lá é conservador. Quem está para lá? Liberal. Você já percebeu alguém falando assim? Eu sou desequilibrado. Conhece? Não, só tem equilibrado. Só tem gente certa. O resto é que está nos extremos. E aí? Como é que nós fazemos? E olha, a gente briga. E briga feio se alguém pensa diferente de mim. Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre nós. Por que nós agimos assim? Existem duas coisas distintas, atitudes e comportamentos. Isso é um processo cognitivo. A atitude está relacionada com o que motiva você a fazer as coisas. É algo interno, seus pensamentos. Está ali. O comportamento está relacionado com as suas ações, positivas ou negativas, diante de uma situação. Às vezes, você pode ter uma atitude e um comportamento diferente. Mas, geralmente, o seu comportamento vai seguir a sua atitude. A sua atitude trai você. Aquilo que está lá dentro é o que vai sair. Às vezes a gente é meio camaleão, né? Uma vontade de pegar você, mas... Nossa! Que linda essa camiseta. Às vezes as crianças têm uma maior coerência entre atitude e comportamento, né? Chega para o adulto, dá um presente para você, uma caneta, você pega, poxa, muito obrigado, tá? Depois que vai embora, você fala o quê? Pão duro, hein? Logo isso aqui, que se a criança dá a caneta, fala, tio, o senhor não tem outra coisa para me dar, não? Mas o que rege você são as suas atitudes. É o que está lá, ó. E nem sempre você sabe o que é que você pensa. Você acha que é uma coisa, mas no fim você é outra. E na hora de apresentar, você fala o quê? Não, eu sou uma pessoa tranquila, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. E o outro está falando assim, você não é não, você não me conhece. Será? Na relação atitudes e comportamentos, você vai ter aquilo que nós chamamos cosmovisão. Pode passar por... Você vai ter aquilo que nós chamamos cosmovisão. Ou seja, você recebeu, desde pequenininho, você nasceu em uma família. E essa família lhe dá uma bagagem. Até 9, 10 anos, tudo que você tem e pensa e acha que é certo, é baseado ali daquela família que você nasceu, daquela escola em que você estava, daquela vizinhança em que você estava, né? Da igreja que você frequentou. Aquilo ali é a realidade. Esses tempos atrás, meu cunhado veio morar perto da gente e a minha sobrinha tinha 3 anos. E eu nem lembro o que era, só que eu cheguei para ela, peguei alguma coisa, como se fosse isso aqui, falei, isso aqui é um pirulito. Ela, não, tio, é um pincel. Não, pirulito. E argumentei. Aí ela virou assim, pai, isso aqui é pirulito ou pincel? Aí o pai dela, é pincel. É pincel, meu pai falou. Até 9, 10 anos é isso. Esse é seu mundo. 10, 11, 12, agora os amigos já começam a ser importantes. A sua vizinhança já começa a ter mais influência, você já... E dos 13 para frente,
você começa a voar e a achar o seu caminho. E é para ser assim. E aí agora, trabalho, leitura, mídia, universidade, escola, é que vão determinar quem você é baseado nas suas escolhas. E é um processo natural. Você já viu aquele assim? Nossa, meu filho era tão bonzinho, nunca me deu trabalho. De repente, acontece o quê? Vira, né? Virou um bicho, aí você faz o quê? A escola estragou ele, ou não sei o quê. Sim, tem essa influência. Tem jeito, você está nesse mundo. Você é exposto. Ellen White coloca a Bíblia também, pela contemplação sereis transformados. E não adianta você dizer que não, eu sei filtrar. Tadinho, você está enganado. Você não filtra nada. Você acha que filtra. E aí você só está absorvendo. Tem alguns que aparentemente vão bem até os 40. Chegou 40, acontece o quê? 35, 40, vira adolescente de novo. Por quê? Porque ele não passou pela fase da adolescência. Ele não questionou. Ele não assimilou os princípios. Eram os princípios da mãe dele, do pai dele, da igreja dele, mas nunca foi dele. Ele não resolveu os conflitos internos. E ele foi criado dentro daquela bolha, e ele vai. Mas ele nem sabe por que ele vai. Tá certo, tá. Por quê? Porque tal é. E uns usam a religião para dizer, não, Deus falou. Está aqui na Bíblia, está aqui no Espírito de Profecia. Mas isso faz sentido para você realmente? Às vezes nós temos problemas sérios com os nossos adolescentes. Mas eles estão na idade para isso. Precisa se revoltar, se rebelar? Não. É que nós não educamos os nossos filhos para serem independentes, dependentes. Você parte de total dependência para ter uma independência dependente. Independência do mundo ao seu redor. Dependente 100% de Deus. E aí você tem que começar a assimilar esses princípios. Essa é até uma outra palestra, eu e minha esposa, nós trabalhamos cada fase, como trabalhar com as crianças. Para chegar na idade, olha, chegou na adolescência, apenas fazendo um parênteses aqui, acabou sermão. Não tem mais. Agora você tem que fazer boas perguntas. Minha filha chegava, pai, por que eu não posso fazer isso? Quem disse que você não pode? Mas eu não sei o que. Você pode fazer o que você quiser, minha filha. Você é livre. Então eu posso fazer? Pode. Você só arca com as consequências depois. Que consequências? Vai estudar. Estudar o quê? O que você quer saber? Isso aqui é certo ou errado? Tá. Então está aqui, lê aqui. Bíblia, Espírito de Profecia. O que está escrito? Não sei. Eu acho que você não é burrinha. Você quer ser tratada como criança? Se quiser, eu falo para você, mas acho que você já é adulta, já dá para a gente conversar igual adulto, ou não? Então, o que está escrito? Está escrito assim, assim, assim. Então, tá bom. Mas o que o senhor acha? O que eu acho não é importante. Importante é o que é que você acha. O que eu acho eu já decidi, e você vai decidir fazer o quê? Com essa informação que você tem. Pai, mas sabe,
Ah, não é bem assim. Então é como? Ah, mas ninguém está fazendo assim. E você, Maria, vai com as outras? Ah, o senhor sabe o que eu estou falando. Sei não, o que você está falando? Me explica. Preciso entender. E às vezes a gente ficava ali 2, 3 horas conversando, tá? Ah, pai, eu não quero fazer assim, não quero ser diferente. Então tá bom, não seja. Seja mais um igual aos outros. Então você é Zé Mané, que vai lá seguindo todo mundo? É isso que você quer? Não, eu não sou assim, eu tenho a minha opinião. E qual que é a sua opinião? Até agora você só me falou a opinião dos outros. Qual é a sua? Ah, eu acho isso. Está baseado no quê? Ó, filha, você tem uma base. Ou você vai se basear nos outros e no mundo, ou você vai se basear aqui na Bíblia. Qual delas você vai escolher? E qual você acha que é mais sólida? Passou dos 13, não tem mais sermão. Perguntas. E boas perguntas. E você precisa ter uma boa base para mostrar para eles. Em vez de se desesperar e descabelar. A maioria das pessoas não sabe por que fazem as coisas. E alguns pais, galinha choca, né? Fica ali. E ele vai bem, vai bem. De repente, quando ele tem uma crise com 29, 30, acontece o quê? Ou vai para a faculdade, em casa era lindo, maravilhoso. Foi para a faculdade, desgraçou. Por quê? Ele não aprendeu a tomar decisões. Não aprendeu a depender de Deus. É fácil dizer diferente. A cosmovisão dele não foi formada segundo os padrões bíblicos. E aí ele é fácil de ser levado para qualquer lado. Aí quando vem os estímulos que estão ligados com a sua ambiência, aí vai começar a dar as respostas. Mas o que rege você é a sua cosmovisão. É ela que vai determinar quem você é. Será que você tem a cosmovisão adventista? Ou você é híbrido? Tem bastante gente guardando sábado, não comendo carne de porco, católico no corpo, feminista no corpo, pentecostal, evangélico. Ali, ó, puritano. Ainda não descobriu o que é estar no mundo e não ser do mundo. Olha, nós temos 2 grandes linhas hoje. Existe um grupo mais moderno e existe um grupo mais pós-moderno. E tem alguns ali que são adventistas. Eu não estou falando de fora, estou falando de dentro da igreja. Não é nada por aí, não. É de dentro da igreja. Amigo, querendo ou não, pode passar para o próximo. Você é influenciado pelo mundo em que você vive. Aquilo que você acha certo ou errado é coerente com aquilo que você lê, vê, escuta e consome. É coerente com o meio em que você está. Suas ações são baseadas em seus pressupostos, mesmo que você não tenha pleno conhecimento deles. E os seus pressupostos não são coerentes.
Todos eles não são. Olha, um exemplo clássico disso. Quantos aqui dos adventistas creem que nós somos uma alma e que não existe uma alma penada andando por aí? Todo mundo crê nisso? Tá. Você está à meia-noite andando perto do cemitério e você ouve um barulho lá dentro. Você fica tranquilo? Ou a maioria faz o quê? Por quê? Cosmovisão da bagagem católica que você tem. Ela é mais forte do que você. Você cognitivamente sabe que não existe. Deu para entender isso? Então, compreender cognitivamente uma doutrina é diferente disso ser parte da sua cosmovisão, da sua realidade. E nós somos muitos bons adventistas que compreendem muito bem as doutrinas, mas não articulou o tico com teco ainda e viu o pacote, e aquilo é a maneira dele ver o mundo. E se é para explicar a Bíblia, ele explica todas as doutrinas para você. Fala o nome de todas as bestas. Mas aquilo não é parte dele como ser. Ele não entendeu o pacote. E algumas outras incoerências interessantes. Nós falamos na nossa antropologia que nós somos uma alma. Aí, às vezes, quando vamos para a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a gente fala o quê? Não me julgue pela aparência. O que vai fora não é o que vai dentro. O que eu estou dizendo? Corpo e alma estão separados. Já virei católico, dicotômico, protestante. Isso é normal. Você acha que uma pessoa que foi 10, 20, 30, 40 anos espírita, entra para a igreja em um ano e se libertou de tudo? Não. Isso é um processo, gente. Você vai se libertando. A graça de Deus vai te libertando. Eu só não posso parar esse processo. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não sei ainda no que eu sou incoerente, mas já descobri muitas coisas que eu era. Hoje eu não sei, mas cada dia eu estudar a palavra de Deus, eu vou descobrindo assim, nossa. Aí eu percebi uma coisa, eu não sou equilibrado. Diariamente eu preciso ir para a minha fonte de equilíbrio, que é a revelação. Porque o meu julgamento e o meu pensamento não é equilibrado. Se não for pela graça de Deus e pela revelação, Bíblia, Estudo de Profecia, só vai sair caca. Então, já não confio mais no meu julgamento, não. Isso não diz que estou feliz. Às vezes vem minha esposa, né? Amor, você falou assim, assim. Minha primeira reação é o quê? Muito obrigado, né? Não, espera aí, deixa eu parar e pensar. O que ela está falando? Que eu não estou percebendo. Porque eu não sou equilibrado. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo que meu Jesus e eu não tem nada a ver. Somos totalmente diferentes. E se ele não manifestar a graça dele em mim, vai acontecer o quê? Manhaca, não vai acontecer nada. E aí eu percebo que eu tenho muita coisa desse mundo. Amigo, você conhece como você pensa? Como pensa o mundo? E como pensa quem não é do mundo? Você consegue claramente ver essa distinção? Por que o mundo odeia os seguidores de Cristo? Amar os que estão no mundo é igual a amar o mundo? É fácil dizer não. Você ama as coisas de Deus e odeia o mundo?
Grande questão é, como estar no mundo e não ser do mundo? Existem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, conheça a diferença entre os pressupostos de Deus e os pressupostos do mundo. Se você não conhecer essa diferença, que conversão é mudança de cosmovisão, mudança de pressupostos, e não compreensão de pontos doutrinários. Apenas. Você tem que compreender esses pontos, mas é mais. É mudança de cosmovisão, é uma nova maneira de pensar, de agir e de ser. Agora, se você não souber quem é um, quem é o outro, você vai ter problemas. E o segundo ponto é conhecer o porquê eu estou no mundo. Por que que Deus, quando eu converti, não me pega e leva para o céu direto? Por que que eu estou aqui? Qual a minha missão? É você entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e qual é o propósito da existência. Por que que eu estou aqui? Vamos dar uma olhadinha agora no mundo de forma geral e as cosmovisões que existem no mundo, através da história. E elas vão mudando, cada época é uma coisa, mas o inimigo não é tão criativo assim. Ele repete os seus. Teríamos mais detalhes, mas o que nós temos de escrito, que dá para ser analisado, estaria em 4 grandes grupos: a antiguidade, período medieval, a modernidade e a pós-modernidade. Seriam esses 4 grandes grupos que nós temos. E eles seguem uma linha filosófica de tempo. Apenas um parêntese aqui, nós falamos muito mal da filosofia. Tá? A Bíblia tem a sua filosofia. O problema não é a filosofia, é qual filosofia você vai adotar. A Bíblia não tem uma definição de homem? Tem, antropologia. A Bíblia não tem uma definição de Deus, de quem é Deus, como Ele é? Sim, teologia. A Bíblia não fala como é o mundo? Cosmologia. A Bíblia não fala de um destino, de um propósito? Teleologia. A Bíblia não fala de valores, de princípios? Axiologia. Daquilo que é correto, que é errado? Ética. Aquilo que é feio, que é bonito? Estética. Como é que você conhece as coisas na Bíblia? Epistemologia. Então, não é demonizar a filosofia, é usar a filosofia bíblica, porque ela está lá, e não usar qualquer outra filosofia que não seja bíblica. Aqui que está o problema. Então, o povo vive falando, não, eu não sou guiado pela filosofia. Você é guiado pelo quê? Porque a Bíblia tem filosofia. Dá para entender isso? E aqui é uma questão de nomenclatura. Então, na história, e eu não vou ver todos esses detalhes, nós temos o que é o período clássico. Isso aqui é o que domina o pensamento ocidental. E o que é que domina o pensamento ocidental? Filosofia helenista grega. Ela é que domina o pensamento ocidental. Quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai ter uma propriedade, quando você vai negociar, quando você vai usar roupa, quando você vai para a escola, quando você vai pegar os seus livros, todos eles têm embutido ali premissas, pressupostos da filosofia ocidental, clássica, renascentista, moderna ou pós-moderna. Eles estão lá. Estão. Tá? E você tem deles. Independentemente de onde você está, o que você faz, você tem deles os pressupostos. Tudo? Não, mas tem. Não tem jeito. Você está nesse mundo aqui,
ocidental ser guiado por isso aqui. Tá? E nós vamos ver. Depois, essa filosofia, ela sofre um sincretismo. E o cristianismo adota ela. E aí faz um sincretismo entre filosofia helenista com filosofia judaico-cristã. E aí misturou as duas. E ela é muito forte no período patrístico e escolástico, que é o período medieval. Aí, no período da Reforma e Renascença, modernidade, pós-modernidade, começam a se fazer críticas a essa síntese. E hoje nós estamos voltando para o período pagão do tempo de Cristo, onde Cristo nasceu. Onde o cristianismo está sendo tirado e só está sobrando a filosofia clássica. Tá? Então foi feita a síntese e todos esses períodos começaram a fazer uma antítese, purgar, tirar da filosofia aquilo que era judaico-cristão, que foi acontecendo. Nós vamos dar uma olhada agora, o adventismo, o que tem a ver com isso? Vamos ver um panorama histórico, focando principalmente na modernidade e a pós-modernidade. A modernidade não surgiu por um acaso. A gente fala muito, mas às vezes não vê. Seriam essas as eras. Então, nós temos paganismo. Então, o tempo que Jesus veio tinha paganismo, dominava o mundo, e monoteísmo judaico, que já estava influenciado pela filosofia. Só você ler Joséfo, Filo e outros da época, eles já haviam assimilado. E vem Jesus e não se une com nenhum deles. E ele vem restaurar o que era a base da Torá. Ele não se une com nenhuma escola da sua época. Ali, só no judaísmo, ali, na época, nós tínhamos saduceus, fariseus, zelote, essênios, bandidos, tem um monte. Qual Jesus se une? Nenhum. E alguns falam assim, ele era meio essênio por causa disso, disso, disso. Não, ele era meio fariseu. Qual dos grupos estava mais perto do que Jesus pensava? Fariseu. Por isso que Jesus brigou mais com eles, para mostrar a diferença. Isso aqui não é meu caminho, não. Porque ele não entrou na dos zelotes, fazer justiça com próprias mãos e promover justiça social. Ele não entrou na dos essênios, ter uma vida monástica, se esconder de todo mundo e de todos. Ele não entrou na dos saduceus, de ser comparsa com os políticos da época. E ele pregava uma vida casta e pura e correta, que era o que os fariseus pregavam. Só que tinha uma diferença entre os dois. Por isso que você vai ver briga entre Jesus e fariseu é muito maior do que entre os outros. Porque ele era confundido com um rabi, líder dos fariseus. Aí o cristianismo medieval une essas duas coisas, cristianismo e o paganismo. A idade moderna vai fazer uma antítese e a idade pós-moderna cria um novo paganismo, procurando eliminar tudo aquilo que é cristão. Qual é as raízes da modernidade? É isso aqui, ó. Você tem duas realidades. Você tem a realidade de Deus, que é totalmente separada da realidade nossa, como seres humanos. É um outro mundo. É um mundo imaterial, atemporal, não espacial, imutável, perfeito, e ali não existe matéria. Então, Deus não tem matéria. É apenas energia pura. É o grande causador das causas. É aquele que causa todas as causas sem ter nenhuma causa que lhe cause uma causa. Tá? É aquele que faz mover sem se mover. Então, esse Deus, que é o Deus
do mundo cristão de hoje, todos eles, se pega qualquer teologia sistemática, ele não pode fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque vai ter um antes, um durante e um depois. Ele é impassível. Amigos, em termos de Deus, o que é que nós temos semelhantes com todas as outras teologias? Isso aqui, ó. Nada. Hã? Temos da doutrina de Deus. Nada. Porque o nosso pressuposto é contrário disso aqui. Nós não cremos em duas realidades, nós cremos em uma só. Não tem duas. Só tem uma. E aquilo que acontece aqui na terra afeta o céu. 1844, cumpre uma profecia aqui, acontece o quê? Deus muda de um lugar para o outro, de uma atividade lá no céu. Então, no céu tem tempo, e tem espaço, e tem lugar. Já aí, nós não temos nada a ver com os outros. Mas isso aqui foi usado como base para a construção de toda a teologia cristã, protestante e católica. O que foi adotado? Então, desde o segundo século, os cristãos já têm materiais escritos que refletem pressupostos neoplatônicos para explicar a Bíblia. Não foi com Constantino que ocorreu essa apostasia, gente. Você pega Justino Mártir, 130 depois de Cristo, ele já está falando isso. Papias, o único autor que você lê e não é difícil se achar qualquer coisa é Policarpo. O resto, todos eles, já do segundo século para frente, estão refletindo essa visão dicotômica de Deus e de mundo, que vem do neoplatonismo. Então não fala que o cristianismo se apostatou com Constantino. Isso é um erro histórico, filosófico e pode pôr qualquer coisa aí. O que o neoplatonismo dizia? Há uma divisão entre o mundo espiritual, esse mundo lá de cima é bom, e o mundo material, que é mau. O ser humano está dividido com a parte inferior, que é o corpo, matéria, e com a parte superior, que é a alma, que é o bom. A vida neste mundo é inferior à vida espiritual, que é a grande vida que você tem que perseguir. A vida do ser humano deve ser orientada para o espiritual, ou seja, para satisfazer a alma. É por isso que, quando o cristianismo adota isso nos primeiros séculos, surge a vida monástica. Por quê? Porque tudo que é do corpo é mal, então eu não posso satisfazer as minhas paixões. Para onde eu vou? Eu vou fugir para um refúgio lá no meio do mato, longe de tudo, e mortificar o corpo, para a alma sair. Amigos, o inimigo, ele mistura o erro com a verdade. Tem alguma coisa errada Deus sair em meio à natureza? Não. Mas por que eu estou indo lá? Percebe os problemas? E o inimigo sempre vai fazer assim. Ele nunca vem com um negócio totalmente desgraçado e errado. Nos primeiros anos do cristianismo, primeiro século, os apóstolos eles eram contra a cultura. Qual a cultura que eles adotavam? Nenhuma. O salvador deles, o Kyrios, era Jesus. Eles estavam no mundo romano,
eram os melhores cidadãos do mundo romano, mas viviam como se não fossem romanos. Mas naquilo que era necessário e possível, eles eram romanos. E aqui é bem interessante. Tem uma definição desse primeiro século de um pagão dizendo dos cristãos. Um governante dizia assim: olha, ele pôs o governante, alguém para se infiltrar no cristianismo para dar um relatório. E esse governante deu o relatório assim: os cristãos são os melhores cidadãos que vivem no império, mas como se fossem estrangeiros. Isso é uma boa definição de cristão, né? E o que aconteceu depois? Então, daqui 5 minutinhos nós continuamos.